Eu gostaria que você contasse também se Flávio Dino, depois desse beijamão, dessa peregrinação, tiver os votos necessários para assumir o Supremo Tribunal Federal, ele entra no lugar da ministra Rosa Weber. E ele assume, ele herda alguns processos que seriam julgados pela então ministra? A gente já tem, inclusive, essa arte, Evandro, para a gente conseguir explicar um pouquinho para quem está nos acompanhando de que forma que isso vai ficar. Cerca de 400, quase 400 ações que o ministro, se for aceito aqui numa sabatina, ele vai herdar. Vamos elencar, então. Esse é um relatório da Covid-19 que foi enviado para a Suprema Corte para que seja apurado e investigado o comportamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de outros agentes, inclusive sobre o uso de máscara, onde era recomendado ou não. O segundo é o indulto natalino, se é constitucional ou não, esse indulto que vem da presidência da República, um assunto que gera também muita discussão. O outro, assédio contra jornalistas, esse assédio judicial contra jornalistas também é um outro assunto que vai estar na relatoria do ministro Flávio Dino. E o outro é uma pauta muito importante entre a direita, que é mais conservadora, sobre este aborto, sobre a vida. Essas ações não significam que ele ainda vai declarar o seu voto. Conversei hoje de manhã com ex-auxiliares da ministra Rosa Weber que me explicaram que ele vai assumir como relator, mas diversos assuntos a ministra já declarou o seu voto quando estava na Suprema Corte. Então, ele vai assumir, mas existe um regimento interno que este voto da ministra ou do ministro que já foi declarado seja respeitado. Então, nada vai alterar. Então, assuntos que envolve diretamente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o que aumenta essa resistência da oposição, já que assuntos diretamente contra a ação, o comportamento durante a gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro estará nas mãos do futuro ministro Flávio Dino, atual ministro da Justiça. Só para a gente encerrar, eu ouvi de senadores da oposição que eles até vão receber em seus gabinetes o ministro Flávio Dino, até porque é um senador, mas que vão antecipar olho no olho que o voto não será favorável. Então o voto será antecipado até mesmo antes de uma sabatina que vai acontecer aqui na primeira semana já, a partir aí toda essa discussão. Bom, agora é continuar acompanhando a contagem dos votos e, como eu disse, a receita vai aumentando. Almoço duplo, jantar duplo, lanche duplo, até conseguir o número de votos aqui no Senado Federal. Evandro, não haverá regime até que tudo se esclareça, viu? Primeiro passo, depois de conseguir os votos, contatar uma nutricionista. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. Se descobrir alguma coisa nos corredores aí do Congresso, chame a gente que tem espaço de sobra aqui para ti. Até mais. Vamos já começar então com o último fato que foi trazido aqui pelo Bruno Pinheiro, que são os processos que serão herdados pelo ministro Flávio Dino, caso de fato chegue ao Supremo Tribunal Federal, o que tudo indica que deva acontecer. Dentre aqueles temas, vamos colocar aqui no nosso telão para a nossa audiência relembrar, e quem nos escuta aqui, eu menciono novamente, por favor. Pode jogar aqui, Toquinho, fazendo favor. Então temos Covid-19, assédio contra a imprensa, indulto natalino e também aborto. 1, 2, 3, 4 temas dos principais. Desses aqui, em Luiz Felipe Dávila, qual você acha que deve gerar maior discussão ou expectativa em cima da decisão do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal? Pois é, essa ótima apuração que o Bruno Pinheiro fez deveria seguir como roteiro para os senadores questionarem o ministro Flávio Dino. Está aí. Covid-19, qual é isso? Essa é uma questão em cima de Jair Bolsonaro. Sim. Acabou essa história. Assédio contra a imprensa também. Assédio contra a imprensa é uma questão que ele abraçou como político, e como é que agora ele vai ser isento no Supremo? É muito difícil. E que vai misturar isso com fake news, isso aí você vai ver só que problema que vai dar. Isso aí tem a ver com liberdade de imprensa ali. Artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea. Boa pergunta para o seu Dino. Como é que ele vai se comportar em relação a esse tema? Ele diz agora que vai tirar o chapéu de político, colocar o chapéu de jurista. Essa é conversa para boi dormir, né? Ninguém acredita nisso. Então, é importante que seja feito um questionamento. Não dá para trocar de roupa? Não dá para trocar de roupa. Não tem a roupa do ministro do Supremo e a roupa do ministro do governo e do senador. Isso aí
É que nem o cara que toma todo dia uma cerveja e fala assim, agora eu vou me abster, não vou tomar nunca mais nada. Não vai acontecer, é exatamente Será que eu sou essa pessoa, hein, que toma cerveja todo dia e digo que vou me abster É esse hoje? o problema, pô, entendeu? Então, assim, não dá para levar a sério. Uma pessoa que a vida inteira foi político, foi juiz lá atrás, ele nem lembra quando ele foi juiz. A vida inteira já foi deputado estadual, senador, governador, ministro, a vida política é essa, intensa, militância política. E militância política com um viés ideológico muito forte. É só aí olhar as entrevistas que Flávio Dino vem dando ao longo da sua vida. Ele tem uma postura muito radical, muito dogmática. Achar que ele vai jogar tudo isso na lata do lixo e vai ser o juiz mais imparcial do mundo, não dá para acreditar. Mas este aqui é um bom roteiro para o questionamento desta isenção que é necessária no Supremo Tribunal Federal e que não é Flávio Dino que vai dar essa tranquilidade ao tribunal. Piperno, você também duvida da possibilidade de imparcialidade do futuro ministro? Ele tem questões bastante, eu diria para você, espinhosas. Inclusive, ele também vai ter que decidir, ele vai receber o processo, um dos processos sobre o ministro Juscelino. Flávio Dino, já disse aqui algumas vezes, é uma pessoa extremamente bem preparada, é alguém que foi não só juiz durante 12 anos, mas ele foi inclusive presidente da AJUF, Sim. Associação dos Juízes Federais. Já representou o Conselho Nacional de Justiça. Exato, quer dizer, ele conhece bem isso, ele tem trânsito, né, também entre muitos integrantes do judiciário, isso é importante. Então ele foi alguém do judiciário por mais de 10 anos, ele foi parlamentar e ele foi um governador eleito, reeleito e que fez o sucessor e depois disso ainda se tornou ministro. Então, ele já transitou por todos os poderes. É óbvio que a figura do Flávio Dino, como o Brasil inteiro discute, é alguém que desperta paixões e ódios. Ele é uma figura do confronto. Agora, nessa nova função, nesse retorno ao judiciário, é possível imaginar também que a gente veja um personagem mais moderado. Eu acho que a nova função, o novo papel dele exige isso. O fato dele ser alguém de viés ideológico, isso não compromete, não invalida, até porque isso é comum, isso é normal no mundo inteiro. Por exemplo, você pega a Suprema Corte. Alguém acha que o Trump, por exemplo, vai nomear um ministro, enfim, nomeou um ministro da Suprema Corte que tivesse posições liberais? É evidente que não. Você olhou para o teu lado aí, olha a cara que o Gani estava fazendo. Quando morreu, em 2020, a ministra Ruth Ginsburg, que era um ícone lá dos progressistas e tal, ele correu para conseguir a nomeação a tempo ainda do final do mandato dele. Isso é, por exemplo, quando o Bolsonaro escolheu o André Mendonça, terrivelmente evangélico, por acaso ele se preocupou com algum sentimento de isenção ideológica do ministro? Aliás, um ministro que frequentemente recorria à Lei de Segurança Nacional contra opositores? É evidente que não. Mais de 20 vezes. Gani, por que você estava fazendo essa cara? Você não acredita nessa possibilidade? Que o Piperno às vezes faz essa cara. Ou seja, quando é evidente que não. Agora, eu acho que, talvez em alguns processos, ele deveria se declarar impedido. A cara foi pela fala do Aliás, vocês estão com a gravata da mesma cor. Acabamos de ver aqui. Não. Vocês estão combinando. Verde, Os três estão de tons de verde aqui. A dele é um pouquinho puxada pro vermelho. Vocês estão alinhados só na gravata, ponto. Fala, Gani. Evandro, a minha cara pro Piperno foi quando ele falou que agora pode ser que o ministro ele mude de posição uma vez no STF. Esqueça isso, esqueça. Isso é o que ele acredita, é ideologia. Porque o ponto aí, Piperno, não é se ele tem ou não capacidade técnica. Vários ministros do Supremo, evidentemente,
têm uma capacidade técnica, são muito inteligentes. O ponto é colocar a ideologia na hora de votar. Essa que é a crítica quer dizer, atual. ele vai fazer isso e o André Mendonça não faz? Olha, se a gente pegar os votos do André Mendonça comparativamente a outros ministros... Não, comparativamente a outros ministros, veja o que gerou mais polêmica nos últimos anos. Eu levanto aqui alguns votos, algumas questões que geraram algumas polêmicas. Aliás, o ministro Cássio Nunes foi o voto de Minerva para tornar o Lula elegível novamente. Foi o voto. Mas ele votou pela elegibilidade do Lula. Ele não prejudicou. Ele não prejudicou o Lula. Ele favoreceu o Lula contra Jair Bolsonaro. Contra o Jair Bolsonaro? Lógico. Por que contra o Jair Bolsonaro? Porque se o Lula não estivesse, talvez o Jair Bolsonaro fosse eleito. Ou seja, quer dizer que agora o ministro, então, ele... Não. Mas, gente, eu queria... eu só quero votar aqui no ministro E tem uma outra questão também. O que um ministro ou outro faz não... intervém e não interfere naquilo que o futuro ministro faria. Claro. Agora, então, vamos lá. Gani. Ministro Flávio Dino, o que me preocupa muito em relação a ele? Ele tem uma frase, abre aspas, acabou a era da liberdade de expressão como valor absoluto no Brasil. A liberdade de expressão é um valor absoluto não só no Brasil, é um valor absoluto na civilização ocidental. Não existe liberdade de expressão asséptica, não existe liberdade de expressão álcool 70%, não existe isso. A liberdade de expressão, ela pressupõe opiniões ruins, ela pressupõe você não concordar com a outra parte, ela pressupõe uma piada ruim. Quem se sentiu ofendido, quem não gosta de determinada opinião, enfim, você pode recorrer à justiça. Mas a partir do momento que você cria um ambiente onde a liberdade de expressão gera uma situação de autocensura, onde, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso falar isso? Será que se eu falar isso a Polícia Federal bate na minha casa? Acabou a liberdade de expressão. E é isso que ele, enquanto ministro da Justiça, falou. Imagine isso no Supremo Tribunal Federal, porque o ponto mais sensível aí, Evandro, que o Bruno Pinheiro levantou, é o assédio contra a imprensa. Esse é o ponto. Porque a liberdade de expressão nesse país sofreu arranhões. E aqui eu cito alguns exemplos. O fato é verdadeiro, mas a conclusão é falsa. Que loucura é essa? Desordem informacional, um ex-ministro do Supremo falou isso. Que loucura é essa? O fato é verdadeiro, mas a conclusão é falsa. Isso não está escrito em nenhuma Constituição do mundo. Isso fere a lógica. Durante o processo eleitoral também, houve a tal da inibição temporária. Isso é censura. Então a liberdade de expressão, ela vem sofrendo, ela vem apanhando aqui no Brasil. Então, concorda? Veículos de imprensa são perseguidos também. Então, o que me preocupa, porque ele não endossa um discurso de liberdade de expressão, Piperno, é isso que me preocupa. A capacidade técnica dele, isso aqui é inegável. Agora, o que me preocupa é a ideologia. O que me preocupa, por exemplo, é que nós temos no STF um ministro que recorria toda hora à Lei de Segurança Nacional para barrar opositores. Isso realmente me preocupa. Só antes de vocês continuarem, eu quero trazer aqui uma fala do ministro Flávio Dino, que foi abordado por jornalistas ali durante um certo momento, e ele menciona que já teria os votos necessários. Vamos acompanhar. Quantos votos o senhor já está contabilizando? Quantos votos? Os suficientes. Muito bem. Tchau, pessoal. Os suficientes e muitas gargalhadas. Fala, ô Dávila. Olha, o ponto é o seguinte, esse debate que nós estamos tendo hoje aqui mostra a gravidade da escolha de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Porque hoje o editorial do jornal Estado de São Paulo, ele é cirúrgico. Ele fala assim, o que ele tem é notório saber político. Isso é o que a gente não precisa hoje no Supremo Tribunal Federal. É aumentar a visão política de temas importantes que são constitucionais, como bem mencionou o Alan Gani, com o tema mais importante aqui, que é a liberdade de expressão no Brasil. Então, quando o Bruno Pinheiro foi entrevistar lá o senador que disse que pergunta o eleitor, teve a conversa com o eleitor, e o eleitor pergunta se como é que... O senador pergunta ao eleitor como é que aquilo vai mudar a vida dele. Vai mudar sim, porque se no Brasil não tiver liberdade de expressão, nós estamos perdidos. Você não vai nunca ter informação correta, você não vai ter o 3 em 1, você não vai ter nenhum desses programas aqui. E
Essa é a gravidade. Imagina o que é, por exemplo, não ter o 3 em 1. É isso aí. Isso mostra a gravidade do que é uma atitude de alguém que vê com certo relativismo a liberdade de expressão. E esse cara vai estar sentado na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse ativismo político do judiciário vem não só causando atenção entre os poderes, mas vem fazendo com que todos os membros lá hoje esqueçam do seu notório saber jurídico e atuem com o seu notório saber político. Ninguém questiona o conhecimento jurídico, constitucional do Alexandre de Moraes, do Barroso. O que é o problema? Parece que eles esquecem aquilo que eles estudaram, escreveram quando eram juristas e atuam como político. Isso é o que não pode acontecer na Suprema Corte e é o que vem acontecendo de maneira sistemática. Isso coloca em risco, sim, a estabilidade do Estado Democrático de Direito no Brasil. Então, a escolha de uma pessoa nesse momento precisa passar pelo crivo do Senado Federal, mas com essa visão. Que tipo de pessoa nós vamos colocar lá, se ele vai respeitar a Constituição ou não, ou se vai ser mais uma voz política. Porque a coisa que nós menos precisamos nesse momento é mais voz política no Supremo Tribunal Federal. Ô, Piperno, você estava concordando aqui com parte do que disse o Dávila ou era irônico? Parte sim, parte não. Então é o seguinte, alguém com notório saber político eu não vejo como algo que necessariamente inviabilize o seu nome. Eu acho que o fundamental é que ele tenha notório saber jurídico. Mas se ele tiver também, além de saber jurídico, notório saber político, não vejo problema nenhum. O que eu vejo. Enorme problema. Eu acho que se ele acumular notório saberes, perfeito. Fundamental é que ele saiba interpretar a Constituição. Eu acho que o currículo dele indica que sim. Agora, veja, aqui no Brasil a gente tem umas críticas que são muito maniqueístas. Então, vamos lá. Eu não vi, olha, juro pra você, e eu leio um monte de jornais, revistas, todo dia, assisto, enfim, programas de televisão, vejo internet, eu não vi uma voz da direita brasileira quando da indicação de André Mendonça, falar, poxa vida, esse sujeito, esse ministro, né, na época ministro da Justiça, ele queria enquadrar na Lei de Segurança Nacional até mesmo um cidadão que lá em Tocantins publicou lá, comprou lá um outdoor e mandou escrever: Bolsonaro não vale um piqui ruído. Piperno, foram mais Piperno, de 20 quem é que está preso em Brasília com 17 anos de cadeia? Com 17 anos de cadeia, pessoas que nem vandalizaram, entraram, então, mas com 17 anos de cadeia. Quem é que está preso? Por acaso foram julgados pelo André Mendonça? São também. Ué, ele participou de mas ele foi o condutor? De todos os julgamentos. Ele foi o condutor? Ele faz parte de uma corte. O que eu quero dizer, quem é que é perseguido nesse país? Eu não é a direita ou é a esquerda? Eu quero dizer o seguinte, se alguém da nossa audiência de direita viu alguma crítica ao sujeito que apelou à Lei de Segurança Nacional para calar alguém que falou Bolsonaro não vale um piqui ruído, por favor. Mas quem é perseguido juridicamente nesse país não é a esquerda, é a direita. A direita tem que medir palavras do tempo inteiro que vai falar. Bandido que invadiu o Palácio, Suprema Corte, não sei o quê, para vandalizar, para pedir golpe, tem que ser preso. Você vê que coisa... Tem que ser preso. Pessoal, rapidamente, 4h26, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Vou ter que interromper aqui nessa discussão para vocês, mas já vocês vão voltar e vão estar acompanhando o trem pegar fogo aqui. Até já. Esse aqui é exatamente o problema que eu estou falando do judiciário. Está aqui politizando uma escolha que deveria ser técnica. É isso que não pode ter no Brasil. Nós não teremos paz, nós não teremos Estado de Direito previsível se a gente continuar politizando. Se a gente achar que toda nomeação política para o Supremo não tem mais que se importar com o direito como ele é, e sim com a opinião política, com a postura política de cada um, nós estamos destruindo a Suprema Corte no Brasil. E é o que está acontecendo. E não é com uma indicação, não. São com várias indicações que vem acontecendo ao longo da história. Ou seja, ou nós recuperamos a maturidade, a serenidade nas escolhas, e aí é papel do Senado Federal, é papel do presidente da República, ou nós vamos
colocar fogo no circo. É isso que vai acontecer. O grau de tensão entre os poderes vai chegar a um ponto que vai acontecer aquilo que a gente já veio discutindo aqui algumas vezes. Vai começar a medida, aí sim, de invadir um na competência do outro para tentar disciplinar algo que tem que ser disciplinado pelos poderes formais e informais. Os informais foram jogados já na lata do lixo porque ninguém se comporta como tal. E isso vai aumentar não só a tensão, mas vai criar uma crise constitucional no país. É isso que vai acontecer com a judicialização do Supremo Tribunal Federal se continuar na toada que vem acontecendo nos últimos meses. Que foi, Gani? Eu quero falar para o Piperno o seguinte, Evandro. Olha como a mão pesa muito mais para a direita do que para a esquerda. Eu vou te mostrar aqui um exemplo. Impeachment de Dilma Rousseff, presidente de esquerda. Constituição claríssima. Ela perderia os direitos políticos. Foi rasgada a Constituição e houve preservação dos direitos políticos. Deputado Daniel Silveira. Por mais que eu ache horroroso o que ele falou, acho horroroso a fala do ex-deputado Daniel Silveira. Mas o artigo 53 garante a liberdade de expressão, quaisquer que sejam a opinião do parlamentar. O que aconteceu com ele? Foi preso, prisão preventiva, que não existe para deputado, pagou fiança, que era um crime inafiançável, continuou preso e na figura do flagrante perpétuo, uma figura jurídica que também não existe. Olha como há um duplo padrão. Agora, então você não vem me dizer que o André Mendonça, né, hoje a mão pesa muito mais para a direita do que para a esquerda, Piper. Pelo amor de Deus. Agora, sim, vai lá. Uma coisa rápida, só para complementar. Talvez não tenha sido muito claro quando eu respondi ao Dávila. Eu acho o seguinte, repito, não acho que o notório poder político deva excluir, deve ser um fator de exclusão. Notório saber político. Agora, o notório saber jurídico é fundamental, óbvio que sim. Mas eu sou até mais radical do que o Dávila em relação a isso, porque eu já falei um pouco, enfim, de forma lateral que eu penso em relação a essas nomeações e vou até mais fundo. Eu critiquei todas as nomeações para o STF de personagens que fizeram parte de governos e que foram indicados pelo governante. Eu acho até que o Brasil deveria, por lei, proibir esse tipo de nomeação. Se o Flávio Dino for nomeado por um outro presidente daqui 5, 10 anos, é uma outra história. Mas eu acho ruim que ele seja nomeado pelo Lula, como eu acho ruim que o Gilmar Mendes tenha sido nomeado pelo FHC, que o Alexandre Moraes tenha sido indicado pelo Temer. Por quê? Porque faziam parte desses governos. Então, eu defendo até que isso seja proibido por lei.